Enquanto os astrônomos estudam a possibilidade de haver cometas, asteroides, corpos celestes se chocando contra a Terra num futuro bem próximo, os teólogos estão estudando a possibilidade disso acontecer como um evento descrito nos livros escatológicos da Escritura. Então eu te convido a estudar rapidamente aqui na nossa biblioteca a possibilidade de haver alguma ligação com isso. Alguns de vocês devem ter visto que existe um cometa que foi denominado Apophis e que há uma possibilidade, se ele entrar numa espécie de fenda ressonância gravitacional, de futuramente ele atingir a Terra. Até o momento, ele não possui essa possibilidade tão grande, como por exemplo, nós observamos em alguns impactos que houveram no passado. Porém, a previsão é para que 2029 ele passe próximo da Terra. Porém, se ele cruzar esse campo gravitacional, essa fenda gravitacional, ele pode ter sua órbita alterada consideravelmente para que no ano de 2036 ele possa sim atingir a Terra. O que eu acho estranho é que esse cometa ele recebeu o nome de um deus egípcio chamado Apophis na nossa língua, e que esse deus ele é representado pela personificação do caos, da destruição, da desordem. Ele é visto como o oponente egípcio de Maat, que é o oponente da luz, da justiça e tudo mais que nós podemos entender como bom. Então, lembrem-se que também ele é representado na cultura, na mitologia egípcia, como uma serpente gigante. E essa serpente gigante, ela é acompanhada de um exército, de uma horda de demônios. Ele por si só é considerado um demônio. E ele, como sendo o oponente principal de Ra, essa divindade egípcia, é considerado Deus maior. Então, se fizermos o paralelo, como Satanás sendo o principal oponente de Deus, aqui nós vemos que essa serpente ela possui uma capacidade de fazer eclipses, de fazer escurecer o sol, de fazer escurecer a lua. Então, se atrela um pouco a quinta trombeta, quando nós vemos aqui essa estrela que cai dos céus e abre esse poço do abismo, liberando gafanhotos, fazendo com que esses gafanhotos causem dano ao homem. A fumaça desse poço do abismo, que descreve Apocalipse 9 na quinta trombeta, faz com que o céu e o ar escureçam. O interessante é que essa densa treva que diz o livro de Apocalipse, ela também ocorreu no Egito. E logo no Egito, isso se repete. Nós vemos que os gafanhotos também foram parte das pragas do Egito. Quando olhamos as semelhanças e também associamos ao que eles causam de dano aos homens, conseguimos entender com mais clareza o caos e a destruição que é abordada aqui. Obviamente nós vamos ter elementos simbólicos. E uma coisa que eu não achei em nenhum vídeo, em nenhum comentário bíblico, em nada do tipo, foi um seguinte estalo. Os nomes que foram dados aqui para ele, né, essa estrela, que na verdade é esse deus maligno, é Abaddon ou Apolion, seja no grego, seja no hebraico. Agora pense comigo, por que é que ele recebe dois nomes e ele não escolhe apenas um para colocar aqui, mas ele precisa escrever o nome dele nas duas línguas? Será
para mostrar que ele tem o domínio sobre essas línguas? Será que foi posto aqui por acaso, só para fazer volume no texto? Por que é que ele coloca em duas línguas? E eu pensei comigo, existem outras partes da Bíblia que faz referência, como o apóstolo Paulo fez, ao grego e ao gentil, ao judeu, ao grego. Então, nós vemos aqui a representação de dois mundos, de duas culturas diferentes. Para o judeu, é algo muito mais físico, mais material, enquanto para o grego rolava tudo no mundo das ideias, do pensamento, da mente, do símbolo. Então nós vemos aqui a distinção entre Abaddon e Apolion, que por mais que sejam uma pessoa só, ele vai trazer um caos que se revela de duas formas, no mundo físico e no mundo espiritual, no mundo material e também no mundo das ideias, no mundo mental. O que é que se revela com essa dupla distinção de nomes? Que o caos que ele vai causar, onde as pessoas desejarão a morte, é um caos que se materializará na carne humana, como também na mente humana. Depressão, ansiedade, medo. E aí vai causar um dano completo. Como ele aqui é representado, no livro de Provérbios diz que os gafanhotos não têm um rei. Porém, aqui no livro de Apocalipse, ele tem um rei. Eu quero que você preste atenção agora na descrição que ele vai receber na escritura. Veja bem, esse vocábulo ele é encontrado em várias partes do Antigo Testamento. Ele foi traduzido tanto como destruição como por perdição. Na maioria das vezes, o texto utiliza o sinônimo como morte e destruição, e são personificadas dessa forma. Assim como em Apocalipse, ele é o rei do abismo, ele traz caos de um local totalmente maligno. Ele é representado como um anjo, e do grego Apolion, que faz referência inclusive ao deus Apolo, que esse nome Apolo, ele provém do nome gafanhoto. Então ele já faz essa associação. Aqui representado como morte e destruição, é claro que o diabo ele vem, como a Bíblia descreve, para matar, roubar e destruir. Ele é muito enfático quando diz isso. Veja no verso 1, a estrela que caiu do céu. Ele traz morte e tormento. O interessante é que a notícia triste, eles vão se recusar a se arrepender, mesmo depois de tanto juízo de Deus sobre eles. E esse juízo tem a finalidade de provocar o arrependimento. Só que uma coisa que talvez vocês não prestaram a devida atenção é que no capítulo 7, nós vemos aqui que o anjo do Senhor estava selando os seus escolhidos. Então, após o outro anjo permitir que os 4 anjos soltem os ventos sobre a terra, a partir daí então, os selos param de ser postos na fronte. Significa que todos os escolhidos de Deus já estavam selados. Depois desse período aqui, não há mais ninguém a ser selado, a ser escolhido por Deus. E as pragas começam a vir através dessas trombetas e ninguém se arrepende. É dado a oportunidade para que eles se arrependam e ninguém se arrepende. Continuando aqui, nós vemos que ele é evidenciado
normalmente, como um opositor da luz, e para se livrar dele, o que é que eles utilizavam? Eles utilizavam de deuses da luz, porém o meio que eles tinham para chegar até essa vitória era a fé. Isso é muito peculiar porque geralmente era usado meios materiais, como sacrifícios, oferendas e tudo mais. Porém aqui pareceu um pouco bíblico, não é? Porque é diferente o modo que eles alcançam essa vitória, através da fé. Isso eu estou falando da mitologia egípcia. Curioso. Diz também que essa serpente ela existia antes da criação. Acredita-se que antes de Deus criar o homem, a terra, as coisas que nós temos aqui, nesse universo, nessa dimensão, Satanás já existia como um anjo de luz na dimensão celeste. E o relato egípcio parece muito com a descrição dada pelas escrituras. Normalmente, esses rituais eram feitos anualmente para afastar essa entidade. Porém, nós vemos que existem descrições específicas para o nosso tempo. Por exemplo, o anticristo, ele é tido como o filho da perdição. Ele é gerado através desse anjo caído. E muitos se perguntam o que é que isso vai causar. Se realmente vai ser algo físico ou material. Ou até mesmo como eu propus através da tradução desses nomes. Será que vai ser os dois? E aí muitos puxam para o livro de Judas, onde diz que tem uma horda de anjos acorrentados em cadeias, em abismos profundos, esperando o dia do juízo para serem libertados. Será realmente que essas cadeias serão quebradas por essa estrela que cai na Terra em Apocalipse 9? E aí eu pergunto novamente, a estrela será realmente um asteroide? Será físico? Ou será algo que ocorrerá espiritualmente, onde não podemos ver ou sentir? A pergunta que muitos vão se fazer: haverá a extinção da raça humana? Haverá o fim? Não, pela Bíblia ainda existem outros eventos, e geralmente a quantidade de pessoas mortas em cada praga dessa é dada como 1/3. Porém, o que é que acontece? Esse 1/3 não necessariamente é 1/3 da população terrestre. Nós sabemos que esses números estão de um modo figurado, de um modo simbólico. São feitos inúmeros modelos arquetípicos para representar. Esse 1/3 faz referência à queda dos anjos do céu. Pode ser um número simbólico como um número regional. Aqui nós não temos a precisão quanto a isso. Aqui diz que na sua cauda, como escorpiões, eles terão ferrão e tem poder para fazer dano ao homem por 5 meses. E um detalhe que ele especifica no verso 12 é de que esse é ainda o primeiro de 3 ais que irão acontecer no final dos tempos. Verso 6: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Para encerrar esse breve comentário, é importante lembrar que esse caos, esse dano que as pragas estão causando aos homens, pode ser colocado um parêntese aqui. O dano será causado apenas àqueles que não foram selados por Deus, pelo anjo de Deus. Aqueles que realmente não adoram a besta, não adoram a marca da besta, não adoram esse anjo caído, eles estão separados. Eles não serão atingidos pelas pragas que o próprio Deus está enviando e está permitindo acontecer no final dos tempos. Hoje nós ficamos por aqui.
eu espero que tenham gostado desse estudo. Não esqueçam de comentar aqui embaixo, deixar o seu like e compartilhar para outras pessoas. Assistam os vídeos até o fim e isso ajuda bastante no nosso engajamento, para que você sempre receba vídeos novos e ative o sininho, que assim você sempre vai ficar notificado das nossas postagens, tá certo? Então fiquem com Deus, até a próxima.